De volta a Roma, Papa agradece visita à Mongólia. Em voo, Francisco encoraja o testemunho da caridade e da misericórdia. Salesianos celebram 10 anos de santuário dedicado a Dom Bosco no interior de São Paulo. Chuvas causam estragos no sul do país. Conheça iniciativas que ajudam a combater o desperdício de comida em nosso país. Projeto de lei pretende alterar a lei do impeachment. Governo autoriza a portabilidade do Vale Refeição e Alimentação. Acampamento Sorrindo para a Vida reúne milhares de peregrinos na Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias. Há um mês, os olhares do mundo estavam na Europa. O Papa Francisco se encontrava com 1,5 milhão de jovens em Portugal, país de maioria católica. Nesse fim de semana, os olhares do mundo estavam na Ásia. O Santo Padre se encontrou com pouco mais de 2.000 católicos na Mongólia, país com 3.300.000 habitantes de predominância budista. E foi nesse território que as palavras do pontífice ecoaram. Mas o que leva o Papa, de 86 anos, a percorrer mais de 8.000 quilômetros para estar com um pequeno rebanho? Nos fará bem recordar suas próprias palavras. A Mongólia se compreende com os sentidos. Sensibilidade para refletir seu apelo de paz, de responsabilidade das religiões e da coerência no testemunho. Coragem para não temer a pequenez, mesmo sendo nômades de Deus ou peregrinos à procura da felicidade. Pellegrini alla ricerca della felicità. Francisco percorre curtos ou longos trajetos para confirmar os irmãos na fé, sejam eles milhares ou dezenas. É como Jesus que se importava, tinha compaixão das multidões e era capaz de olhar cada um em sua particularidade. A pequena comunidade católica da Mongólia, de fato, mostrou-se grande na fé e na caridade. A experiência que marcou o pontificado de Francisco nos recorda que a igreja não se faz só de números, mas de fidelidade ao Evangelho. Olá, boa noite. Boa noite. E mantendo a tradição, nesta segunda-feira, o Papa Francisco foi à Basílica de Santa Maria Maior agradecer a conclusão da visita à Mongólia. Foram 4 dias de viagem ao país asiático. O resumo dessa peregrinação você confere na reportagem de Emerson Tersigni e Ederaldo Paulino. Deus ama a pequenez e gosta de realizar grandes coisas mediante a pequenez, como testemunha Maria. Irmãos e irmãs, não tenham medo dos números exíguos, dos sucessos que tardam, da relevância que não se avista. Não é este o caminho de Deus. Olhemos para Maria, que na sua pequenez é maior que o céu. 1.500 católicos, 30 anos de relações diplomáticas com a Santa Sé. Francisco tocou um solo diferente em nome da comunhão. Viagem marcante, que torna este pontificado ainda mais histórico. O que levou o pontífice a visitar a Mongólia? No tradicional livro de honra presidencial, o Papa escreveu: peregrino da paz neste país jovem e antigo, moderno e rico em tradições, tenho a honra de percorrer os caminhos do encontro e da amizade que geram esperança. Que o grande céu claro que abraça a terra da Mongólia ilumine novos caminhos de fraternidade. Civis e diplomatas ouviram o primeiro discurso do Santo Padre em terras mongóis. Encontro, diálogo, garantias, direitos, palavras capazes de afastar as nuvens da guerra em busca da paz. Um país sem armas nucleares, judiciário sem pena de morte, política externa pacífica ressaltada por Francisco sem deixar de lado a liberdade religiosa. E o que dizer desta moradora local que encontrou uma imagem de Nossa Senhora da Conceição no lixo? A partir disso,
toda a Igreja da Mongólia foi consagrada à Virgem Santíssima pelo cardeal Marengo, o primeiro do país e mais jovem do mundo. Ela sem mácula, imune do pecado, quis chegar tão perto a ponto de ser confundida com os desperdícios da sociedade, para que da imundície do lixo emergisse a pureza da Santa Mãe de Deus. Na catedral, aplausos e festa pela chegada de Francisco. A comunidade católica, palavras inspiradas no Salmo 34. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Aos bispos, padres, consagrados e missionários, um pedido: proximidade com as pessoas e permanência firme no Evangelho a partir de exemplar espiritualidade e moralidade. O Santo Padre também esteve próximo de líderes de diversas religiões presentes no país, comportamento que confirma os ensinamentos professados por cada religioso sem fundamentalismos. Na Santa Missa do 22º Domingo Comum, o Papa traz uma boa notícia. Em meio à terra árida, o ser humano não caminha sozinho. Deus Pai enviou seu Filho para dar água viva do Espírito Santo, a fim de saciar a sede da alma. O último compromisso do Papa na Mongólia foi o encontro com os agentes da caridade e a inauguração da Casa de Misericórdia na capital Ulaanbaatar. Francisco exortou que a dimensão caritativa está na identidade da Igreja. Além disso, o Santo Padre definiu a inauguração da Casa de Misericórdia como uma expressão concreta do cuidado que identifica os cristãos, porque onde há acolhimento, hospitalidade e abertura ao outro, respira-se o bom odor de Cristo. No aeroporto Gengis Khan, o momento de se despedir desta grande terra beijada pelo céu. Aos 1.500 católicos da Mongólia, dias marcantes para a Igreja. Instantes em que a palavra foi escutada e compreendida, como semente que caiu em terra boa. E olha, ainda nessa edição nós vamos voltar a falar da viagem apostólica do Papa Francisco à Mongólia e contar como foi a coletiva que o Santo Padre concedeu aos jornalistas durante o voo de retorno a Roma. Local de tantas peregrinações e devoção a um dos santos mais populares da Igreja, o Santuário Diocesano Dom Bosco, localizado na cidade de Lorena, interior de São Paulo, comemorou os seus 10 anos de elevação. Em 2023, os salesianos completam 140 anos no Brasil. Em 1890, a congregação se estabeleceu em Lorena e iniciou um trabalho missionário no interior paulista. Em 1988, era lançada a pedra fundamental da igreja de Dom Bosco aqui na cidade. Em 1º de setembro de 2013, a igreja era levada a santuário, o primeiro no estado de São Paulo, dedicado a Dom Bosco. Enche o nosso coração saber que tantas famílias foram beneficiadas, tantas pessoas deram a vida por essa comunidade e hoje festejarmos 10 anos. Estar aqui festejando os 10 anos é um presente de Deus, é uma graça. A missa em ação de graças reuniu pessoas de diferentes idades. É uma alegria para nós vermos tantos jovens e tantas crianças. Isto nos revela que a igreja está viva, tem futuro e que vamos ter, com esperança, dias muito melhores. Presente na celebração, o reitor do Santuário do Pai das Misericórdias comentou sobre a proximidade da igreja no Vale do Paraíba. A partir desse último encontro que nós participamos em Aparecida, dos reitores, nós já estabelecemos uma meta de criar esse intercâmbio entre nós, né? Essa dica, né? Estamos a 20 quilômetros, a tantos quilômetros do outro, então nós vamos trabalhar, sim, essa unidade dos santuários. Os pais do atual reitor do Santuário de Dom Bosco vieram do litoral paulista para participar da missa. Maravilhoso, a acolhida, todo mundo, os padres que também participam, vêm aqui, tudo muito bom. Ele só tem uma observação a fazer. Tem uma coisa, a gente perdeu o nome. É mãe do padre e pai do padre, nós não temos mais nome. Que maravilha. Olha, os peregrinos que estiveram na Canção Nova nesse final de semana se depararam com uma novidade.
A pedra definitiva que cobre o túmulo do fundador da comunidade, Monsenhor Jonas Abib, foi instalada e o local reaberto para visitação. Pedidos de intercessão, graças e orações são colocados sob a lápide. A antiga Sala das Graças Alcançadas, que se tornou a cripta do sacerdote, será transformada em Capela do Senhor Ressuscitado. Esta será a segunda capela do Santuário do Pai das Misericórdias, que já possui uma dedicada a São João Paulo II. E uma das ações da Canção Nova é promover a vida e a família e construir um ambiente de amor e paz. E acontece porque muita gente contribui para que esta canção seja cantada todos os dias com boas obras. Olha, a campanha neste início de setembro está com 4%. Acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Obrigada por seu comprometimento e fidelidade. O presidente da Casa, Arthur Lira, exigiu presença dos parlamentares para agilizar a votação de projetos econômicos. Vamos então chamar a Aline Campelo, que traz as informações direto da capital federal. Boa noite, Aline. Uma boa noite, Reinaldo, e também um excelente início de semana. Reinaldo, Elaine, a todos que nos acompanham. Bem, a sessão foi convocada para dar celeridade à votação de projetos da área econômica e, claro, também alcançar aí o maior número de deputados. Hoje o registro foi feito apenas presencialmente e, com isso, Lira quis garantir quórum mais alto também na sessão desta terça-feira. A pauta incluirá a discussão de propostas como o Desenrola Brasil, que é o programa de renegociação de dívidas de pessoas físicas, além das que tratam de limitações dos juros do cartão de crédito, que hoje ultrapassam 450%. O presidente da Câmara também quer avançar nas articulações da proposta que prevê a taxação das apostas esportivas. E o Ministério da Fazenda, inclusive, tem pressa para elevar a arrecadação, que pode ultrapassar os 12 bilhões de reais, caso seja aprovada. A mudança para a exigência de presença obrigatória só vale para esta semana. Mas o governo anunciou que servidores terão folga maior no feriado prolongado deste 7 de setembro. Quem trabalha por aqui na esplanada dos ministérios estará dispensado já a partir desta quarta-feira, véspera do Dia da Independência. Seguimos por aqui acompanhando, volto com vocês. A família salesiana está em festa pelos 100 anos de construção da Basílica Jesus Adolescente em Nazaré. A data recorda a evolução do carisma salesiano nas terras do Oriente Médio. Na Alta Colina em Nazaré, cidade onde o Filho de Deus cresceu na graça e na santidade, avista-se um edifício imponente, uma basílica de pedra branca dedicada a Jesus Adolescente. No domingo 3 de setembro, a basílica celebrou 100 anos de fundação. A história dos salesianos de Dom Bosco aqui em Nazaré se entrelaça com a história de Jesus. Desde o início, puderam oferecer atividades e acompanhamento aos jovens através de uma escola, de um oratório e de um lugar de oração. Somos salesianos, servindo principalmente os jovens, e estamos aqui para apresentar Jesus como modelo para as crianças e os jovens. Para celebrar este aniversário, o reitor-mor dos salesianos, Padre Ângelo Artime, presidiu a Santa Missa de Ação de Graças por todos aqueles que contribuíram para a sua construção. Durante a homilia, o Padre Ângelo, de forma muito amigável, disse que se Jesus fosse um adolescente, certamente seria um aluno de uma escola salesiana. A importância de celebrar estes 100 anos, continuou o reitor-mor, se encontra neste caminho de busca da vontade de Deus, na fidelidade cotidiana, com seus desafios, sempre ao serviço da comunhão, da justiça e da paz. Nosso desafio é encontrar sempre, em qualquer lugar, uma maneira de alcançar os jovens onde eles estão e como estão. E certamente, no nosso caso, partilhar com eles um sentido de vida, mas também uma oportunidade de encontrar a Deus. E nós, enquanto cristãos, encontramos o Senhor Jesus. De trovare al Signore Jesus. E da Terra Santa a gente volta para o Brasil porque o governo autorizou a portabilidade do Vale Refeição e Alimentação. Sobre esse assunto, vamos voltar então à capital federal, agora com Ronaldo da Silva, que tem mais detalhes. Boa noite, Ronaldo. Olha, boa noite para vocês também aí nos estúdios e para toda a nossa audiência.
Pois é, a mudança foi publicada no Diário Oficial da União e antecipa a regra proposta no novo Programa de Alimentação do Trabalhador. As mudanças no Programa de Alimentação foram aprovadas no ano passado. Uma medida provisória adiava a regulamentação, mas o documento perdeu a validade sem passar por votação no Congresso. Na prática, o trabalhador fica autorizado a transferir o saldo do cartão para outro, de bandeira diferente. A mudança deve ser gratuita e a empresa de benefício não pode oferecer programas de recompensa ou de cashback. Para o trabalhador, as mudanças podem aumentar a oferta de estabelecimentos credenciados. Eu acho uma boa, porque aí pode comprar em qualquer lugar, né? Cara, é bom, né? É bom, assim, agiliza muito a nossa vida, né? Do trabalhador, assim, que não precisa, às vezes, em lugares muito distantes, né? Para conseguir comprar alguma coisa, né? Antes da modificação, as empresas de benefícios concediam créditos e descontos para os pagamentos dos vales refeição e alimentação. Hoje o decreto também ele extingue essa prática, isso não pode mais acontecer, até porque chegamos à conclusão de que o colaborador, né, o trabalhador, ao final é que realmente pagava por essa fatia aí desse desconto. Então, para as empresas hoje, a relação ela precisa ser mais profissional. O novo PAT mantém a regra de utilização dos créditos apenas para alimentação e refeição. O cartão não pode ser utilizado para outros tipos de pagamentos. As beneficiárias devem oferecer programas de promoção e monitoramento para a saúde dos beneficiados com o objetivo de melhorar a segurança alimentar e nutricional dos trabalhadores brasileiros. Se a regra é essa, eu não posso dar ele em dinheiro para ir na casa de ferragem. E o Senado vai realizar uma audiência pública para debater a nova lei do impeachment. A legislação atual está em vigor desde 1950 e determina que a exclusividade para dar andamento ao processo é do presidente da Câmara. Os pedidos não têm prazo para análise. A proposta de mudança na regra foi feita pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. A ideia é determinar o prazo de até 30 dias para a recusa ou aceitação do pedido. Os últimos presidentes da Câmara dos Deputados têm deixado os requerimentos na gaveta sem análise, por meses ou até por todo o mandato. Há 8 meses, Arthur Lira recebeu 11 pedidos de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas não os analisou. O projeto do Senado também amplia o rol de autoridades sujeitas aos processos. Ministros do STF, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, procuradores da República, secretários de Estado, juízes e desembargadores passariam a obedecer o mesmo rito para os pedidos. O tema será debatido na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na próxima quarta-feira. Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. Nós ficamos por aqui, desejo um bom começo de semana a todos e volto com vocês aí na Central de Jornalismo. Obrigado, boa noite para você, bom descanso, Ronaldo. Olha, nós trazemos informações do tempo agora, mas começamos falando da chuva que mudou a rotina em várias cidades da Espanha. Essas imagens foram feitas em Toledo nesse domingo. As ruas se transformaram em córregos de correnteza intensa. Os motoristas tiveram dificuldades para seguir o percurso. As escadarias no centro da cidade viraram cascatas. Na região de Madrid, a chuvarada provocou mais de 1.200 incidentes e a morte de 2 pessoas. Outras 3 estavam desaparecidas. A agência meteorológica espanhola mantém o alerta de tempestades para esta segunda-feira na Catalunha e outras regiões do país. Pois é, não é só na Espanha, não. No sul do Brasil, as chuvas que começaram na noite de ontem provocaram mortes e cenas impressionantes na Serra Gaúcha. No Rio Turvo, em Protásio Alves, o naufrágio de uma casa. Tem uma casa escapando, olha só. Em Antônio Prado, outra casa que virou embarcação naufragada. Não, ela vai deitar. A estrada de acesso à Vila Flores foi interrompida pela água. Manobrar a bicicleta e voltar. Em Santa Gema, a água bateu forte na porta das casas. Olha aqui a porta da casa do tio Negro. Em 2 décadas, ninguém tinha visto tanta água assim sobre a ponte de Paraí a Santa Gema. As chuvas na Serra Gaúcha começaram na noite deste domingo.
E de acordo com a Defesa Civil, 4 pessoas morreram na região norte do estado, uma das mais afetadas pelo temporal. Ali, por causa dessa chuva no sul do país, tem mudança à vista para o sudeste, menos para o norte de Minas Gerais e o Espírito Santo. Em São Paulo, a chuva chega e derruba a temperatura para 24 graus. No Rio de Janeiro, cai para 29, com uma possível melhora a partir de quinta-feira. E o que traz essa mudança é um ciclone que se formou na costa sul do país. Por lá, o sol volta a aparecer, mas ainda chove bastante no norte de Santa Catarina e no Paraná. Agasalho e cobertor serão companhia constantes pelos próximos dias. Nas demais regiões, o sol e a chuva se revezam no céu ao longo do dia e com termômetros nas alturas. Quase 40 graus em Manaus e em Palmas, 30 em Natal e 32 em Belo Horizonte. Calor para alguns, frio para outros. Essa é a nossa primavera, porque pela meteorologia ela já começou. A que chega em 23 de setembro é a chamada primavera astronômica, que segue a posição da Terra em relação ao Sol, e não os atuais padrões climáticos. Interessante essa diferenciação, não é mesmo, Reinaldo? Interessante mesmo, e assim a gente vai aprendendo com os meteorologistas, né? No próximo bloco, vamos conhecer iniciativas que ajudam a combater o desperdício de comida no Brasil. E olha, ainda nessa edição, vamos mostrar como foi o fim de semana de acampamento Sorrindo para a Vida, que atraiu milhares de peregrinos à Canção Nova, em Cachoeira Paulista. O governo criou cerca de um mês atrás o programa Conforme, que isenta compras importadas abaixo de $50. Só que muitos consumidores reclamam que mesmo assim estão sendo taxados. Roupas para a filha e utensílios para casa. Itens comprados por Ana Marilson em um site internacional. O valor das compras não chegou a R$60. E mesmo assim, os produtos foram taxados. Não, eu não imaginava. Eu conhecia pessoas que já tinham sido taxadas, inclusive em outros sites também que tinha acontecido, que está acontecendo isso com muitas pessoas. Mas mesmo assim, eu acreditei, né? E não deu certo, acabei sendo taxada. Isabela também foi surpreendida pela cobrança de R$80 na compra de grinaldas feitas fora do país de forma online. O total da compra foi R$70, 70 ou 72. Não é a gente que tem que ser taxado, acredito que é a empresa que tem que, receber essa taxa. Então, dá um sentimento de injustiça. Ana Marilson e Isabela têm em comum as compras em sites internacionais com valor inferior a $50. Outra semelhança é que para terem os produtos vão precisar pagar uma taxa para isso. Na teoria, o consumidor não deveria receber a cobrança. Há um mês, o governo anunciou a criação de um programa que elimina o pagamento de taxas para compras importadas com valor abaixo de $50. Cobrança que tem explicação. A isenção do consumidor só é possível se as empresas que vendem produtos internacionais estiverem cadastradas no programa do governo federal. A Receita Federal diz que até agora só 2 fizeram isso. Com a proximidade de seu casamento, Isabela decidiu pagar a taxa e depois tentar receber parte do valor. E quando o produto chegar em casa, eu tenho... tiro foto, print que eu fiz o pagamento dessa taxa e aí a empresa pode me reembolsar 50%. Ana Marilson fará o mesmo procedimento, só que agora vai pensar 2 vezes antes de comprar fora do país. Olha, o Brasil desperdiça todos os dias milhares de toneladas de alimentos, enquanto 33 milhões de brasileiros passam fome. Nossa equipe em São Paulo foi conferir algumas ações que vão na contramão dessa prática. O Sidney Fernandes conta pra gente. Boa noite, Sidney. A gente sabe que reduzir o desperdício de alimentos é fundamental para combater a fome. Boa noite a vocês da Central de Jornalismo e boa noite a todos que agora nos acompanham de várias regiões do Brasil e também do exterior. Doações, reaproveitamento de produtos são algumas iniciativas que podem contribuir
para reduzir a insegurança alimentar. Pensando em reduzir o desperdício de produtos perto do vencimento, Luciano e sua equipe desenvolveram um aplicativo para facilitar a relação entre o comércio e os compradores. O estabelecimento sabe quanto vai sobrar, mas não sabe exatamente o que vai sobrar. Então a gente criou um conceito que a gente chama de sacola surpresa, que ele, dentro de algumas características pré-definidas, ele pega essa produção excedente, transforma isso numa sacola surpresa ou numa caixa surpresa, e ele publica essas caixas surpresas na nossa plataforma, no nosso aplicativo. O desconto que a gente solicita para os estabelecimentos em relação ao preço que ele compraria de uma forma regular é um desconto de até 66%. Segundo a Organização das Nações Unidas, o Brasil desperdiça 27 milhões de toneladas de alimentos por ano. Por isso, alguns estabelecimentos realizam ações específicas para diminuir esse número. Perda Zero, que é um programa que nós fazemos dentro da companhia, evitando perder, desperdiçar produtos. A segunda iniciativa é um aplicativo chamado Before Waste. A terceira iniciativa é a Infinite, é um programa que nos permite doar alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade. Quando tudo isso se esgota, a gente tem uma frente de compostagem. Outra prática bastante adotada pelo comércio é colocar os itens nas prateleiras promocionais, quando a data de validade se aproxima. Nós conseguimos identificar produtos que estão fora do padrão comercial e eles podem ser vendidos por um preço mais acessível. Na luta para evitar o desperdício, empresa, consumidor e o meio ambiente são beneficiados. No final das contas, tem um propósito que é muito nobre e que cada vez mais as pessoas se sensibilizam que a gente precisa cuidar melhor do nosso planeta e uma dessas formas é reduzindo o desperdício de alimentos, que gera um ônus tão grande para todos nós. Para nós, como negócio, a gente evita perda, evita inclusive perda financeira. O impacto para a sociedade é extremamente positivo quando a gente doa alimentos para a sociedade, para as pessoas em situação de vulnerabilidade. O Brasil recebeu o primeiro modelo de um computador quântico para ser usado na educação. Quer saber como funciona essa tecnologia? Então confira a reportagem. Super máquinas que podem operar milhões de vezes mais rápido do que os computadores comuns. Um computador clássico é como se você tivesse uma moeda de cara ou coroa. Então, quando você joga a moeda para cima, ou cai cara ou cai coroa. Ou é 0 ou é 1. Já no computador quântico, imagine que essa moeda, que toda vez que eu lanço, ela cai de pé. Ela nunca cai só de um lado ou do outro. Então, ele tem os dois estados, zeros e uns, né, que nós chamamos de emaranhamento, né, dentro. Então, se torna muito mais rápido para alguns cálculos, principalmente cálculos exponenciais, né? Esse aqui é o primeiro computador quântico educacional do Brasil. Em breve, ele será utilizado por pesquisadores, professores e alunos aqui do Senai de São Paulo. A partir daí, os nossos alunos começam a ter, vamos dizer, aquele contato com a tecnologia, né? E se a gente não começar a introduzir nos meios acadêmicos, ela fica em vanguarda, né? Nunca ninguém acaba observando como que ela funciona e acaba também tendo uma certa dificuldade do manuseio lá na frente. O aparelho chegou recentemente na unidade de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. Os alunos da área de tecnologia estão empolgados para utilizar o computador quântico. Já tinha lido sobre, então estou muito animado para entender mais sobre e tentar cada vez mais aplicar essas novas tecnologias dentro da indústria. Quando se trata desse tema, né, quântico, foi uma experiência extremamente única, assim, incrível. A tecnologia também pode contribuir para avanços em outras áreas. Ela vai dar um alavanco muito grande, principalmente na parte de cibersegurança, inteligência artificial, né? A parte de logística, onde você precisa distribuir, grandes centros logísticos. Na medicina tem grande influência, né? Hoje, inclusive, sensores quânticos para agronegócio, para agroindústria. Outro objetivo é democratizar o acesso ao recurso que ainda é restrito. A gente consegue aprender também, que a gente acaba aprendendo muita coisa também com esse novo paradigma, essa nova abordagem, e transmitir esse conhecimento para que essa geração já cresça com esse tipo de abordagem dentro da área de tecnologia. A participação de São Paulo fica por aqui. Voltaremos amanhã com outras informações. Boa noite a todos, bom começo de semana. Para todos nós, boa noite, Sidney. E olha, a seguir, Papa conversa com jornalistas durante voo de volta a Roma.
E o resumo do primeiro acampamento de oração Sorrindo para a Vida. Festa na igreja em Portugal. No simbólico mosteiro dos Jerônimos, Dom Rui Valério assumiu o Patriarcado de Lisboa. Em sua homilia, Dom Rui abordou temáticas do que pretende para o seu governo pastoral: a proximidade com os mais pobres e vítimas de sofrimentos, promoção da paz e da justiça social e que as paróquias não sejam estabelecimentos de serviços burocráticos. O novo patriarca tem 59 anos e é religioso monfortino. Conforme já declarou, foi sob o manto da Virgem de Fátima que despertou a sua vocação ao sacerdócio, assim como o serviço aos mais pobres, humildes e às crianças. A congregação é uma congregação missionária, por isso ela está ao serviço da igreja, dos pobres, está ao serviço do mundo e por isso temos a certeza que ele vai fazer um bom governo no Patriarcado de Lisboa. O patriarca ressaltou que a vida do cristão deve ser uma constante disponibilidade ao outro. Viver é ser outro. Só na disponibilidade de escutar a palavra de Deus é possível escutar o grito do mundo, dos sem voz, dos que na sua fragilidade clamam por ser ouvidos e atendidos. Ao final da celebração, uma bênção com indulgência plenária foi concedida pelo prelado, que foi em diversos momentos muito bem acolhido pela Assembleia. Olha, o Papa Francisco chegou hoje a Roma. Durante o voo, falou com jornalistas e enviou telegrama às 12 nações sobre as quais sobrevoou durante a viagem. O pontífice encorajou a viver o testemunho da caridade e da misericórdia com espírito missionário e ecumênico. Na viagem à Mongólia, o Papa Francisco quis abraçar diferentes realidades da igreja e da sociedade. O pontífice lembrou que a evangelização não pode ser proselitista e recordou as palavras de Bento XVI. A fé não cresce por proselitismo, mas por atração. Durante o voo de mais de 11 horas para voltar à Itália, o Santo Padre atendeu os jornalistas que o acompanham. Falando da grande Rússia, em senso... Questionado sobre os comentários que fez sobre a Rússia ao citar os monarcas Pedro I e Catarina II, o pontífice disse que suas palavras foram mal formuladas e, por isso, vistas pela Ucrânia como elogio ao imperialismo russo. O Santo Padre ressaltou que a intenção era lembrar aos jovens russos uma grande herança cultural e não política. E destacou: quando a cultura é destilada e transformada em ideologia, se torna um veneno. As relações com o Vietnã e a China estiveram entre os assuntos abordados. Francisco disse que tem grande admiração pelo povo chinês. Credo que devemos andar più avanti. O Papa citou que é preciso avançar no aspecto religioso para obter melhor compreensão entre os dois países. Que os chineses saibam que a igreja não representa outra potência estrangeira, ressaltou. Depende de outra potência estrangeira, não? Ao ser questionado sobre o sínodo, o Santo Padre advertiu para as ideologias na igreja e no mundo. Francisco disse que o sínodo é diálogo entre os batizados, entre os membros da igreja, sobre o diálogo com o mundo e os problemas que afetam a humanidade hoje. E ressaltou: quando se pensa em seguir um caminho ideológico, o sínodo termina. No sínodo não há lugar para ideologias. Durante o voo, Francisco enviou telegramas aos países que sobrevoou, confiando a Deus cada nação e clamando dos céus paz e alegria a cada povo. Um dos acampamentos de oração mais esperados pelos peregrinos aconteceu nesse fim de semana na Canção Nova. Foi o primeiro do programa Sorrindo para a Vida. Olha, como foram bons os momentos de espiritualidade, shows e surpresas que marcaram os 3 dias de evento. O meu Deus é poderoso, o meu Deus é grandioso e eu não desejo outro Deus, senão o meu Deus. O Senhor me visitou aqui, me batizou no Espírito Santo, que eu não sabia o que era.
Eles ajudaram muito a gente na pandemia. E em relação à depressão da minha mãe, eles foram fundamentais. O Sorrindo para a Vida para a gente é uma dose homeopática da palavra de Deus que adentra e transforma a nossa vida todos os dias. Acordar sorrindo para a vida é uma linda missão que já dura 20 anos. Você é um escolhido de Deus. Diariamente, a partilha de sorrisos, oração e emoção é repleta de bênçãos e graças. Estar e fazer parte da família Sorrindo para a Vida é um presente de Deus para mim, pessoalmente, porque é o contato diário com a palavra de Deus. Os primeiros tocados somos nós que estamos ali na bancada, e como é diário, é um remédio. E o que a gente experimenta, a gente percebe que as pessoas em casa também experimentam. O Sorrindo para a Vida saiu da bancada e ganhou o palco do Centro de Evangelização. O primeiro acampamento do programa teve oração, evangelização e testemunhos de todo o Brasil. Momento de celebrar a família. Tudo posso. Para mim esse momento é místico, é um momento onde se cumpre, pelo menos na minha vida, a palavra de Deus, que Ele dá mais sem irmãos, sem pais, sem mães. Deus, Ele multiplica tudo na nossa vida, e aqui é a palavra de Deus se cumprindo. No palco, personagens que durante a trajetória doam seus dons para o resgate de almas. E qual a melhor forma de ser família? Estando juntos, com um programa pra lá de especial que reuniu os peregrinos. E que tal almoçar com os apresentadores? Graça repleta de surpresa. Eu não consigo te dizer somente com palavras, porque é algo maior. Mas eu posso completar dizendo que aquele que tem fé, tudo é possível. Nas noites de oração, a combinação harmoniosa dos arranjos tocam o coração daqueles que buscam a Deus. Música é sentimento, cuidado e agradecimento. Às vezes eu recebo a mensagem que aquela música do início marcou aquela pessoa, o pai, a mãe, o tio, o filho, o final também, depois da oração, aquela música foi linda. É maravilhoso isso aí, o que Deus faz, é maravilhoso. Por ti, Jesus. Um sorriso dura pouco tempo, mas sua lembrança perdura pela eternidade. Impossível não lembrar daquele que nos fez entender que sorrir para a vida é um caminho de salvação. Jesus, quero me consumir. E que vem a edição de 2024. No portal noticias.cançãonova.com você encontra todas as reportagens exibidas nesta edição do Canção Nova Notícias. Olha, a seguir, assista a Santa Missa direto de São Paulo. Nos vemos novamente amanhã. Boa noite. Paz para você. Uma ótima noite e até amanhã.